Vamos conversar sobre pensamentos de colapso, ideação suicida. Essa é uma aula aberta para contribuir para esse momento delicado que a gente está vivendo. Para quem está passando por isso ou conhece gente que está passando por isso, e como que a gente pode fazer para estar aí ajudando de fato. E aí, gente, eu quero que a gente consiga fazer uma aula interativa para estar respondendo aí perguntas, coisas que vocês vêm observando perto de vocês, que está acontecendo, seja na família, seja com pessoas conhecidas. Eu vou trazer um pouco para vocês os dados do que está de fato já acontecendo e esse tempo novo, né, a ansiedade, essa dificuldade de se comunicar, de perceber, tudo isso vai gerando mais e mais ansiedade, de se saber o que fazer, do caminho. Então, eu quero que seja bastante interativa para a gente poder ter de fato aqui hoje uma troca que vai clarear, abrir a visão de vocês. Boa noite, Artuneide. Boa noite. Muito bem-vinda. Quem mais estiver aí, por favor, abram a câmera, porque é muito ruim ficar aqui e não ver vocês, a não ser que você de fato não possa nesse momento, e aí tudo bem, mas a ideia de fazer no Zoom é que a gente possa ter essa conexão, que a gente possa se ver, para que a hora que passa a mensagem, por exemplo, no YouTube, no Instagram, não dá para a gente se ver. Então, por isso que eu trago aqui para o Zoom, para a gente poder fazer interativo o negócio. É isso. Aqui tem o chat também, que dá para escrever e dá para perguntar, dá para abrir o microfone. Dá para a gente fazer isso de uma forma mais participativa. Primeiro de tudo, eu quero perguntar para vocês: quem estava no grupo ontem, como foi para cada um de vocês, e aí pode escrever no chat, perceber ou ver uma pessoa que estava ali em dificuldade, né? Que estava ali transbordando uma dor, um sentimento. Qual que foi o impacto num primeiro momento? Porque hoje a gente vai falar de colapso, eu vou trazer para vocês alguns dados importantes, mas para a gente começar essa troca, como que foi? Como que foi para você, Artuneide? Aí foi assustador, assim. Eu tomei um susto, mas dá para a gente perceber o quanto que ela estava sofrendo, assim, né? Eu tomei um grande susto. Depois eu fiquei acompanhando e vi que as meninas estavam falando tudo e que a coisa foi acalmando, né? Assim, ela foi ficando mais calma. De primeiro, assim, foi um susto. Um O susto. que passou para você, assim, o que está acontecendo? Como que foi esse impacto, assim? Coloca mais palavras. Até porque, como é um grupo, mesmo que fosse um grupo só de terapeutas, já seria difícil, né? Lidar com a urgência e ver um sofrimento. Mas ainda ali é um grupo aberto, então, de troca, de apoio, de ajuda. Por isso que eu achei fundamental essa conversa hoje. Porque foi uma coisa que uma pessoa me escreveu no privado: Vanessa, a maioria de nós não foi preparado para lidar com o suicídio. Ela ainda falou para mim: eu fui porque eu fiz um curso assim, né, no centro espírita, mas a maioria de nós não foi. Eu falei: obrigada. Essa foi assim uma grande contribuição, porque amanhã eu vou fazer uma aula para a gente começar a lidar com esse assunto e poder conversar sobre isso, já que é algo que até há pouco tempo atrás não se falava Falava. diretamente, né? A não ser no Setembro Amarelo, naqueles momentos, mas fora isso, ninguém fala.
Verdade. Até Mas quando assim, tem alguém que vai para isso ou faz, né, comete o suicídio, tudo é muito abafado, a pessoa caiu, a pessoa é sempre evitando trazer esse nome, essa palavra, esse caminho. Eu falei, vamos, melhor forma da gente criar habilidade é desmistificar. Fala para mim, Arthur, que você ia falar e eu fui falando. não, assim, né? Que você fica muito assustado, você vê o desespero da pessoa. Eu não sei Hum. nem na hora que falar, assim, mas como eu vi que você já estava ali falando, as meninas também tentando acalmar, e eu, meu Deus, foi assim um momento de muito susto que eu tomei. Nunca esperei de ver, ouvir aquilo naquele horário ali. Uhum. Você já participou, já viveu isso, assim, alguma situação perto de você, amigos, familiares? Não, não. E eu achei incrível a oportunidade, claro que o sofrimento a gente não quer que ninguém sinta, mas a gente sente. E a gente já sentiu várias vezes. A coragem que a Vânia trouxe a fala ali, quanto da fala dela tem a indignação e a dor de cada um de nós em momentos diferentes da nossa vida, É, né? Mas é uma dor que a gente abafa muitas vezes, ou que não olha, ou não transborda. Então, o quanto é importante poder comunicar, sem ser chegando num extremo desse, mas quanto é importante poder lidar, olhar, né? Mas é bem isso, né? Se você nunca viveu isso ou nunca passou isso, num primeiro momento assusta, com certeza, com certeza. verdade. E, Marjorie, como foi para você? Boa noite, meninas. Eu não estava participando, assim, não estava vendo, porque eu estava fazendo outras coisas. Quando eu vi, eu realmente levei um susto. Fiquei, eu acho que igual a Arthur Neide aí, fiquei assustadíssima. Achei, meu, como é que ela tá assim tão. Eu senti que ela estava tão fragilizada a ponto dela colocar num grupo, entendeu? O pedido de socorro, porque para mim soou como um pedido de socorro, porque a pessoa que eu enxergo assim, posso estar errada, tá? É a minha visão. A pessoa, quando ela tá no limite do limite, ela comete o suicídio. Agora, quando ela começa a verbalizar, eu vejo como um pedido de socorro. Uh, Posso estar errada, não sei. Eu não tenho experiência como você tem, Van. Mas eu sinto que quando a pessoa consegue falar e pedir, falar e brigar, porque ela estava querendo brigar, ela queria atenção, ela queria socorro. É como se ela virasse lá no grupo e pedisse, gente, socorro, era o que ela estava colocando ali na minha percepção. Já vi uma pessoa que tentou suicídio, uma pessoa próxima, mas também foi naquela coisa assim, tomou remédio, passou mal e aí teve aquela correria, e tal. E eu, na época, eu era muito nova, eu virei assim e falei: olha, a próxima vez, se você quiser mesmo, se joga, abre a janela e se joga do prédio. Porque assim, pelo menos, você morre mesmo e não dá trabalho. Porque depois ficou aquela história, ai, porque eu não devia ter feito isso, aquele arrependimento, dei trabalho. Então, se você não quer dar trabalho, você abre a porta, a janela e se joga da janela, porque quem quer fazer, faz. Eu era muito nova, talvez hoje eu não fizesse isso, eu não falasse dessa forma. E Mas também é o que a gente ouvia muito, né? Assim, talvez, né? é, Mudou muito a forma de ouvir, lidar, perceber a informação, mas é como se dizia mesmo, né? Quem quer fazer faz, a informação tá aí, quer ajuda fala, era mais ou menos esse movimento. Eu não trouxe era. assim os dados de suicídio, eu trouxe mais da ansiedade para a gente falar daqui a pouco,
Mas, por exemplo, você quando vai pesquisar ali, né, dados daquilo que é mostrado, a cada 1 minuto, cada pessoa tenta o suicídio, a cada 4 minutos uma pessoa se suicida. E esses valores muitas vezes são só do Brasil, do mundo já é outro. Ou isso dos casos que são relatados. Então, assim, a incidência é muito grande. É muito grande. Por quê, como, de que forma, o que tudo isso são muitos detalhes da história de cada um. Agora, o importante que me deu esse estalo ontem, a hora que uma pessoa falou comigo, Vanessa, a gente não é preparado. Eu falei, opa, vamos lá. Porque não tem jeito Não, melhor do que se a não, gente... não somos mesmo. Não, não consigo me ver preparada para lidar com isso. Tanto que é o que eu falei. Eu enxerguei como um pedido de socorro, mas na época que eu vivi isso com uma pessoa próxima, eu verbalizei para a pessoa: se joga, porque você ficar se tomando comprimidinho, você não vai morrer. Então, quem quer morrer, morre. Quem quer se matar, se mata. Hoje, eu pensaria 10 vezes antes de falar uma coisa dessa. E até Entendeu? porque o movimento hoje ele está muito diferente para tudo, né? A Para tudo. capacidade da mente hoje, com a mudança real, eletromagnética, a mudança real de abertura do tempo linear, né? A percepção de tempo está diferente. Então, a nossa mente tem a liberdade de avançar e voltar no tempo muito rápido. Se você parar para observar, se vocês pararem para observar, as dificuldades dentro de uma família, numa conversa ou numa discussão, são muito mais sobre uma conversa em tempos diferentes do que um problema em si. É como se uma pessoa falasse de algo que está, sei lá, para acontecer lá na frente, a outra reclamasse de uma coisa do passado e tem uma discussão que, se fosse possível traçar uma linha do tempo, tá cada um num tempo tentando conversar. Então, hoje a mente ela tem essa capacidade de se deslocar dentro deste tempo. Então, é tudo muito rápido. Com isso, e o aumento da ansiedade e a pessoa não saber como dar vazão para isso, a gente tem índices, gente, de 150% de aumento do infarto fulminante, uma grande, acho que 60% de aumento de câncer de mama. A gente tem índices assim crescentes de doenças mais abruptas, doenças crônicas, mas que tá tudo muito rápido. Então, primeira coisa é a gente, de fato, perceber que a gente está num momento de mundo diferente. Não é que a humanidade está perdida, que é tudo um caos, não é isso. Mas a gente está num movimento novo. E para viver um movimento novo, a gente precisa de habilidade para poder atravessar esse tempo. Porque também, do mesmo jeito que existe colapso, que existe dificuldade, que existe caos, existe uma saída. E existe como funcionar diferente nesse tempo. Quem já é do grupo da mente, quem já é aí do mapa da mente, que está estudando a geometria e tá vindo aí nesses estudos, tem acompanhado essas formas e habilidades para lidar com as situações que vão se apresentando. Então, a gente está num momento onde é essencial para ter resultado diferente, ou ter paz, ou se sentir bem, é olhar de agora para o que vem. A gente não está mais num tempo que dá para ficar preso em bolsões do passado, porque senão o colapso é muito grande, é muito rápido. Então, isso é algo que está acontecendo. Outra coisa que está acontecendo é, vocês percebem, e aí
Eu quero que vocês escrevam no chat. Quem quiser falar ou partilhar uma situação, por favor, fica à vontade. Eu preciso mesmo que esse encontro a gente faça ele interativo para agregar. Vocês percebem que as discussões, a indisposição entre as pessoas quando tem uma contrariedade, um ponto de vista diferente, tem acontecido de forma mais intensa? Tipo, não é uma fala daqui, o outro fala daqui, parece que vai para estourar assim de uma forma crescente muito rápido. Vocês têm observado isso ou convivido em situações assim? Às vezes, né, tem perto, às vezes não convive tanto, mas vocês já observaram que isso está acontecendo? E assim, você pega a notícia, duas amigas se mataram, o outro entrou em colapso, entrou e foi para o extremo, o outro foi, brigou, foi. Então, não é só uma emergência de um colapso onde uma pessoa está com a dificuldade e está, de fato, né, falando em tirar a vida. Mas é mais amplo que o suicídio. É um momento onde, muito rapidamente, uma pessoa vai para o extremo. Muito rapidamente. Por quê? Tem uma ansiedade gigante crescendo, e aí eu trouxe aqui os índices, já quero compartilhar com vocês. E aí vocês imaginam que a ansiedade, ela é um curto-circuito. Ela é como ali, sabe quando a gente fica ali no fogão elétrico, mas não tá ligando, mas fica ali, uma hora, pá. E a hora que aquilo vier à tona, vai ter que dar vazão. Se eu não sei o que está escondido na minha ansiedade e eu não sei para que lado direcionar isso, a hora que pegar fogo ali, só vai. E a primeira vazão é na reatividade, na impulsividade, ou do ataque, ou do medo. Ou de eu virar as costas, fechar, sair correndo, ou eu atacar. E isso, gente, está acontecendo. Então, precisa dar vazão para a ansiedade. No caso também da ideação suicida, também é dar vazão para essa ansiedade. Então, isso está acontecendo tanto no movimento de querer arrancar isso de dentro, com um colapso da própria vida, como de ataque repentino ao outro, ou até uma brincadeira sem graça extrema, porque tá tudo extremo. Porque o combustível tá alto. A mente fica que nem um labirinto sem saber como sair, como dar vazão, como ajustar, e de repente aquilo pega. Então a minha busca foi primeiro a gente olhar num ponto de vista mais amplo do problema em si. O que aconteceu ontem que eu queria muito compartilhar com vocês? Eu venho conversando muito com o Roberto, trocando, né? Vamos falar para terapeuta? Então vamos, porque assim a gente prepara mais pessoas para poder estar atendendo, para poder estar apoiando nesse momento. E aí, quando a gente chegou no volume da ansiedade em 68% das pessoas, onde a gente viu que são 144 milhões de ansiosos, gente, naquele momento, não. Ali eu falei: peraí, tem alguma coisa a mais aí acontecendo. Não dá para, com toda a experiência que eu tive, com tudo que eu busquei, que eu passei, que eu encontrei, que aí eu vou trazer daqui a pouco para a gente olhar, eu reduzi a minha fala apenas para formar profissionais. Não que não seja importante,
Mas é importante trazer a geometria da mente, esse conceito, para o maior número de pessoas melhorarem uma comunicação. E aí, se eu quero usar isso para minha comunicação, se eu quero aprofundar um pouco mais, eu quero estar atuando com a blocoterapia, que aí é usar as formas geométricas como terapia, aí cada um vai ver onde se identifica. Mas é uma comunicação que traduz muita coisa. Quando eu cheguei nisso, ontem, eu mandei uma mensagem para o Roberto, e esse grupo, a gente não vai voltar, né, a ter uma rotina, porque a gente está vendo onde vai ter a rotina com conteúdo, está se organizando, está colocando. Aí, nossa, Vanessa, eu tinha esquecido desse grupo. Eu falei, então, e eu também, porque aí eu fiquei achando as coisas de ansiedade, lidando, anotando de como dar vazão, a equação. Vamos voltar, então, a apostar no grupo? Vamos. Eu peguei, mudei a foto, mudei a descrição, mudei o nome do grupo e falei assim, Deus, por favor, me sinaliza, me mostra como eu posso ser contribuição aqui. Olha, até me arrepia. O que eu posso trazer e de que forma que eu posso trazer algo que vai, de fato, poder chegar para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e possam se beneficiar dessa informação, desse conteúdo para ansiedade. Quem quiser estudar um pouco mais, saber um pouco mais da geometria, tem os treinamentos, né? Mas como eu posso? Gente, eu terminei de falar isso, falei em voz alta. Eu estava com o celular na mão. Foi quando a Vânia começou a escrever. E aí eu fiquei assim. Eu falei, a gente pede, né? A resposta vem. Aí eu falei, nossa, e agora? E ela colocando aí, aí eu chamei ela no particular e falei, né, vamos conversar e tal, tô aqui, posso te apoiar. E ela não me respondeu no particular, porque ela precisava trazer ali a dor dela, a frustração, a troca, a indignação. Aí eu falei, bom, então tô aqui. Aí parei assim, respirei e falei, quantos casos desses eu já acompanhei no meu consultório? Vários, vários, vários. Então, eu vou conduzir aqui da mesma forma que eu conduziria no meu consultório. Eu vou ouvir, eu vou acolher, eu vou perguntar, eu vou me pôr à disposição e cada um vai olhar ou vai apoiar, vai se ver ou não na situação. Porque qualquer posição que eu tivesse, por exemplo, se eu fechasse o grupo, né, para não ter mais fala, seria agressivo. Eu impedi ela de trazer a dor dela, se ela escolheu estar ali. Se eu fechasse ali no meio da situação, seria extremamente agressivo. Não só com a Vânia, mas com cada um que vai se identificando com a dor e está lidando com a dor. Então, é um momento de cura coletiva para todo mundo que está ali envolvido, onde cada um vai trazer um ponto de vista e cada um vai ter que desdobrar aquilo que está vendo. E aí eu fiquei ali. E aí respirei, coloquei, fiz minha oração, mandei uma vibração, fui entendendo que foi se desarmando à medida que foi colocando a raiva para fora, fui entendendo que foi perdendo fluxo, força e que aquilo ali foi se assentando e logo passou, né? Esses movimentos, eles têm acontecido, são 3 dias, eu tenho dado consultoria para a equipe de psiquiatria, inclusive do Einstein, sobre esse surto, esse colapso. São 3 dias de entrada no tempo espiral, que é o tempo que quem está no mapa da mente já vem estudando isso comigo já há um ano. É o tempo que entra ali, dentro de outros tempos, a mente, tanto para o futuro como para o passado, como se tivesse tudo junto. Nesses 3 dias, a pessoa precisa se desdobrar em perdoar ou pedir perdão para poder se esvaziar. Eu tenho acompanhado movimentos de pessoas que, de repente, vão até outras que tinham ferido, que tinham agredido, que tinham, e pede perdão, e pede desculpa, pessoas que
vão se buscando, é como se fosse um novo posicionamento para que a gente possa seguir dentro desse colapso. Eu preciso tirar as barreiras e refazer os contatos, senão eu vou desabar. E são 3 dias de muita cura, até que depois a pessoa às vezes nem sabe muito bem o que aconteceu com ela. E eu venho falando isso já há 1 ano e meio. Eu lembro que a Beth até falou, não, já deixei seu telefone aqui, Vanessa, se acontecer alguma coisa, tem uma psiquiatra amiga minha que também já deixou lá com a secretária, qualquer coisa, o pessoal vai deixando avisado. Então, tá bom, gente, então, bom, o meu caso, então, vocês vão ficar sabendo, né? Eu acho que eu já passei isso, mas se eu tiver que passar de novo, vocês dão aí uma força. Mas são 3 dias. Então, isso tem começo, meio e fim. É um processo de acolhimento, de não julgamento, da gente aplicar aí o pentagrama de ouro. Você lembra, Vi, no começo, quando eu ia trazendo aquilo nas aulas, eu não estava conseguindo organizar, tipo, a ansiedade, faça isso. Eu ia falando que eu ia acessando, eu não conseguia trazer numa sequência lógica que agora eu consegui chegar, porque era um volume de informação muito grande, até eu conseguir chegar no ponto da ansiedade, que foi a primeira busca no meu primeiro livro, e como o fluxo da ansiedade, da dopamina, está traduzindo em todo esse movimento. Mas até que chegasse nisso, foram aí alguns meses de ajuste, de entender, inclusive, que tem uma atividade, não é emoção, não é sentimento, é uma atividade neural, inclusive. Os neurônios não se conectam, eles não têm caminho para uma nova saída. E por isso que parece que fica patinando. Então, não é sobre como a pessoa sente, é a frustração de não funcionar e de não entender como fazer funcionar. Então, é um movimento bastante diferente. Você perguntou se a gente tem notícia, a pessoa que eu conversei, que conhece ela, que é da mesma cidade, que não teve notícia, mas que está, por enquanto, né, nenhuma notícia nem para bem nem para mal, então a gente entende que as coisas estão se aconchegando, vamos colocar assim, né? Então, o que eu vejo é a gente ter mais clareza, porque vocês vão se deparar com cenas assim. E como que a gente pode apoiar? Como que a gente pode passar por isso? Como a gente pode criar caminho, né? Eu vou trazer aqui a questão dessa crescente da ansiedade, da saída desse labirinto, mas antes eu queria que vocês perguntassem ou falassem, né, o que passa para vocês, na mente de vocês, diante de lidar com essas questões, né? Quando eu trago esses índices aumentando, essa dificuldade, gente, não quer dizer que vai acontecer só coisa horrível e o mundo vai acabar, não é. Eu não acredito nisso, de fato. Eu acredito que estamos atravessando uma turbulência para que coisas melhores e um tempo melhor se estabeleça, tá? E o colapso vem pela falta de informação. Quais são as principais dúvidas que passam por vocês num momento como agora? A minha dúvida maior, né? Hoje, de alguns anos para cá, mas vamos colocar hoje, as pessoas têm mais facilidade de fazer terapia. Coisas que antigamente só ia para terapia quem era louco, né? Você vai precisar fazer terapia, você tem psiquiatra porque você enlouqueceu. Hoje não, hoje eu acredito que de alguns anos para cá isso está mais aberto, está mais acessível
Claro que tem gente que não tem condições financeiras, né? Eu acredito que as pessoas com baixa renda, elas ainda ficam intimidadas de procurar ajuda, mas a minha dúvida é, se nós temos hoje tanta facilidade, como é que aumenta tanto? O que será que passa, né, Perfeito. dentro da mente dessas pessoas que acabam perdendo totalmente o controle para chegar no colapso? Porque hoje está mais fácil de encontrar ajuda. Hoje não é um tabu, não é só louco que procura terapia, não é só. Porque eu estou falando como uma pessoa mais velha, que acredito que todas aqui, né? Antigamente era um tabu fazer terapia. Meu, ouvir falar que alguém fazia terapia, naquele lá já enlouqueceu mesmo, né? Já pirou, já não. Hoje não, hoje a gente sabe que as pessoas precisam desse apoio emocional, até por todas essas mudanças de vida, de mundo que a gente está vivendo. Mas por que será que aumenta tanto? Perfeito. Muito boa a sua pergunta. Daqui a pouco eu vou responder ela. Tá. Quem mais tem perguntas parecidas com a da Marjorie, no sentido desse aumento ou tratamento, né? A gente tem aí acesso à terapia, à informação. Traz para mim, gente, se alguém mais já passou por isso, assim, já refletiu sobre isso. Pode falar, Rose. Mas o microfone está aberto, está funcionando. Pode escrever ou tenta falar sem o fone, que deve rolar. Tira só para falar, depois você põe de novo para ouvir a aula. Não, aí não vai. Vai ter que escrever, Rose? Mas escreve. Escreve que a gente vê. Enquanto a Rose vai escrevendo, alguém quer falar? Lu? Oi, tá me ouvindo? Tô. É, a minha pergunta é, na prática, o que que a gente faz, né? Né, se depara na frente de uma pessoa que está surtando, o que fazer? Quer dizer, chama a ambulância e dá um sossega-leão? Porque Perfeito. Boa pergunta também. O que fazer? A gente já vai para a prática, aqui a gente já vai para o finalmente. Né? Já tem a terapia, não resolve. Como que a gente vai mudar isso? São 144 milhões de ansiosos e eu preciso de vocês. Então, vocês fazem parte desse movimento de mudança. Boa. O que fazer? Quem mais? E eu já vou responder as perguntas. Estou recolhendo dados agora. Nem eu acredito que eu não estou me atropelando na minha ansiedade de já ir respondendo, né, Celinha? E vai para lá, vai para cá, traz para cá, vai. E aí eu olho para todo mundo e falava assim, gente, mas vocês entenderam, né? A Marjorie lá para cá. Você acha, né, Maria? Né? Agora já estou até falando na linha do tempo. Quem mais? A ansiedade e os outros distúrbios estão ligados? Burnout, A ansiedade e os outros distúrbios é, estão ligados? Distúrbios, dá exemplo, pelo menos três, mas eu acho que eu já sei do qual você está falando, mas só para ter mais palavras. que estão falando muito, né? A ansiedade e os outros distúrbios, tipo bipolaridade, Que, tá, distúrbios emocionais, você fala. é, porque a esquizofrenia ela não entra como uma ansiedade, né? Vamos ficar com a pergunta por enquanto. Então, esquizofrenia, qual mais? Burnout Aham. e a bipolaridade.
Tem os TDAH Perfeito, também, o TOD. perfeito. Vou anotar aqui e daqui a pouco eu respondo também. Oi, Fã. Fale, Celinha. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a agressividade. As pessoas hoje, nós estamos vivendo em ambientes com muita agressividade de todo tipo. Então, assim, qual é o papel da agressividade? Qual é a influência da, da agressividade nessas situações? Boa pergunta também, que aí a gente vai norteando aí o caminho. Rose, a hora que você terminar de escrever, eu vejo aqui, tá? Alguém mais? Ah, agora achei. Estava lá embaixo. Uma mãe me procurou para atender uma menina de 10 anos. A fala da criança foi essa: eu não sou louca e não vou. E a mãe chegou a falar para qual motivo ela queria o atendimento? Coloca para mim assim, por favor. Pronto. Vamos a. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou compartilhar aqui umas informações na tela. Se alguém mais tiver pergunta, dúvida, se quiser abrir o microfone ou escrever, tá? Eu já vou começar essas respostas aqui, para trazer uma linha de direção. Quando eu fui chegando na ansiedade, nesses índices, e principalmente que a minha primeira busca foi essa, eu fui me deparando ali com respostas importantes de como a gente vai fazer para atuar, transformar a ansiedade na função que ela tem, que é o poder de ação. Transformar a ansiedade em execução. Porque se a gente for olhar, além da agressividade, além desses transtornos, além dos surtos, o que também está acontecendo muito, e eu tentei achar isso em dados de pesquisas, mas não encontrei ainda dados específicos, a procrastinação. O tamanho da procrastinação, que é a dificuldade em executar tarefas, aquelas que eu sei, aquelas que eu não sei como fazer, aquelas que me cabem, aquelas que eu estou buscando, também aumentou muito. Então, há uma dificuldade de agir e uma ansiedade que é um grito para que exista uma ação. E as duas coisas estão acontecendo. É como se as pessoas estivessem com as duas mãos amarradas, de fato. E isso só vai aumentando o desespero. Aqui, ó, rasgou o coração, porque tem pessoas que não aceitam ajuda, pelo menos nos primeiros momentos. É isso também, né? Como fala, quando a pessoa não aceita ajuda. Então, vamos lá. Ô, Van, Pode falar. Boba é ótimo. Isso aqui daqui, sou sim. eu. Assumida. Fala, Ju, agora achei. Ô, Van, você falou em questão o tamanho da procrastinação, né? Isso. Uma pessoa que ela, né, não tem essa questão de procrastinação, tem uma rotina, tem um acompanhamento, ela acaba que ela não ela acaba que ela vai trabalhando a ansiedade dela, né? E não deixa ela a chegar, né, ao ponto de explodir. Eu estou atendendo uma menina, ela tem 18 anos. E a mãe dela veio falar comigo, a menina, ela só chorava, depois começou a ficar agressiva.
Foi a hora que eu falei que ela não tinha rotina, ela acordava a hora que queria, ela deitava a hora que queria, comia o que queria. Então, assim, ela tinha muito o que fazer, mas só ficava no celular e, né, ia procrastinando o que precisava fazer. Quando via, não dava tempo de fazer o que precisava fazer e chegava, né, ao extremo da ansiedade. Então, assim, a questão da ansiedade está muito ligada à procrastinação, sim, né? Porque acaba que a pessoa ela não tem uma organização, uma disciplina, né? Acaba que o celular vem comendo muito tempo, quando ela vê, ela não tem tempo de fazer mais nada. É onde que a ansiedade, né? Não vai dar tempo mais de fazer o que eu preciso fazer. Não vai dar tempo mais de recuperar o tempo que... Foi o caso da moça lá ontem. Eu percebi que a questão dela é que ela tá achando que ela não tem mais tempo de recuperar a filha dela, né? A questão dela, eu entendi lá, né? Pouco, a filha dela, né? Ela perdeu o controle. E agora, como é que vai fazer? Eu não vou ter tempo de recuperar esse tempo com a minha filha. Como eu vou fazer? Eu não vou ter o tempo de recuperar, então eu vou acabar com a minha vida. A gente trabalhando A aí em gente cima, né? chega até a entrar um pouco no colapso da sensação de não só não ter tempo, mas do game over, do fracasso mesmo. Não vejo Não, agora acabou. forma, e se eu não vejo nenhuma forma e em nenhum tempo eu vou conseguir, então eu encerro. Mas tem a ver com o tempo, mas também com o fracasso. Mas Sim. é isso. E a ansiedade também leva para a procrastinação. A ansiedade é o grande início de toda essa jornada. Eu vou pôr aqui para vocês olharem aqui. A procrastinação leva à ansiedade ou a ansiedade leva à procrastinação? A ansiedade leva à procrastinação. Olha só. Ô, Van, só para não perder essa questão da procrastinação, eu tenho Pode falar, Su. um dos atendimentos e eu percebo que tem também uma questão de a pessoa entra em crises de ansiedade quando o desejo dela não é atendido. Muitas vezes ela volta numa parte, não sei se é ego, se é infantil, se é trauma, se é dores que ficaram, faltas da infância, porque eu percebo que se não fazem, por exemplo, o que ela precisa, o que ela quer, da forma que ela gostaria, ela começa a entrar em crise e às vezes até de ter que sentir dor para aquela dor passar a ansiedade que está na mente. Então, eu tenho percebido que sintomas físicos, assim, por exemplo, aí, né, ensinei a ela, por exemplo, os exercícios de neurorregular, com gelo, com água, né, mas de chegar, às vezes, ela até ter que bater, porque ela tinha que extravasar. Então, talvez ela não ia para um olhar suicida, Batia mas nela ela ia para mesma um ou olhar batia na de pessoa? agressividade. Então, por quê? Porque percebia que ela não era atendida naquele momento, que ela é um pouco de controle também. Acho que tem o lado da procrastinação, que você perde o controle, e o lado que você tem um controle exagerado, que você também não consegue. No E caso as dela, coisas acontecem diferentes. ela Hum? bate no outro ou ela bate nela Bate mesma? bate no outro, mas eu percebo que às vezes para ela evitar de bater no outro, ela tem também tentado às vezes se machucar. Ah, aqui, pronto. Deixa, boa. A questão da urgência em ser atendido, né? Tá ótimo. Olha só, gente, assim, eu comecei aquele desafio, se alguém acompanhou, foi um desafio de 7 dias que eu fiz. Agora eu mexi no negócio aqui, nunca mais vou conseguir voltar a tal da tela. Pera, me aguarde, a Vanessa vai. Agora a gente manda o chat. Pronto. Eu vou interromper e volto. Pelo menos não caiu todo o sinal, já estou conseguindo usar aqui. O que vocês vão perceber é que estamos indo por um caminho diferente do convencional para olhar tudo isso. Então, meu convite é que para vocês, agora, que vocês possam abrir a mente, coração,
a visão para um conceito diferente do tradicional, para a gente olhar para o que está acontecendo, tá? O primeiro relato de índice de ansiedade que eu encontrei foi em 2016, onde 9,3% da população, cerca de 18 milhões de brasileiros, tinham sintomas de ansiedade. Em 2016, curiosamente, foi o ano que eu recebi ali, senti um chamado de sair em busca de informação, de cura, e era uma cura que eu buscava para a minha família, de como parar de repetir as mesmas histórias. O meu casamento estava ali repetindo muito da história dos meus pais. Como que eu rompia com isso, além de tudo que eu já vinha buscando e fazendo? E, de fato, conseguia construir aquilo que eu imaginava dentro do meu coração, aquilo que eu imaginava que seria possível uma pessoa viver, algo genuíno, tá? E aí eu fui para o México, foi o meu primeiro ponto de busca, em Teotihuacan. Em 2019, quando eu fui com o grupo para Guatemala, Peru foi 2018, Guatemala 2019, e aí eu fui seguindo aquilo que a vida me sinalizava para fazer. Eu fui percorrendo incas, maias, astecas, em busca de sabedoria, em busca de instrução, mas não uma instrução necessariamente com as pessoas. Era para esses parques arqueológicos, históricos, as pirâmides, por conexão, por download, para trazer ali uma abertura da visão. Então, eu fui numa jornada que hoje eu vejo muito semelhante à busca do Jung nos símbolos da mente inconsciente. Eu fui buscar como traduzir tudo aquilo que a gente não tem alcance em realidade, onde eu não aceitei e me indignei com a informação que tem no livro A Biologia da Crença, que o cérebro, pensamento consciente, são 40 bytes por segundo, enquanto o inconsciente, 40 milhões de bytes por segundo. Tipo, tá, e o que está acontecendo, então, que eu não consigo fazer uma mudança efetiva, né? Aonde que está tudo isso dentro da mente? Aqui já era 27% de ansiedade. Pós-pandemia em diante, teve um aumento ali de 25%. Em 2023 foi quando eu tive no Egito para a busca de romper as cadeias familiares e também as cadeias da mente que prendem você na mesma história. E hoje são 144 milhões de brasileiros que vivem com ansiedade, ou seja, 68% da população. Então, gente, isso aqui é muita gente. É muita gente. Se todo mundo está tendo ansiedade, todo mundo não, mas 68% das pessoas, e as pessoas estão colapsando, mas se é um movimento que está acontecendo junto com a mudança do planeta, eu não aceito, não acredito que a ansiedade é algo ruim. O que está faltando é o direcionamento disso. O que acontece? Todos nós temos uma identidade exclusiva, individual. A nossa identidade, ela não se repete em nenhum ser humano. Da mesma forma que a íris também não se repete. Da mesma forma que cada pessoa tem um caminho exclusivo. Cada pessoa tem uma função exclusiva. Não existem duas pessoas com a mesma identidade. Posso passar sim, Ju. Essa aula depois eu deixo disponível também. Não existem duas pessoas com a mesma identidade. Isso, por si só, já mostra que cada um tem um caminho. Então, nós estamos aqui para correr a boa corrida, lutar a boa luta, baseada em valores essenciais,
fazer aquilo que é possível, mas cada um tem uma função, cada um tem um caminho. Mas pouco se sabe sobre qual é a nossa função, qual é o nosso caminho. E aí eu vou mais adiante. Você não sabe, e aí eu não estou falando, gente, de crença, de fé, de história, de filosofia. Estou falando de dados, daquilo que não é possível ainda filmar e mostrar, tá? Você não sabe de onde você vem. Você não sabe para onde você vai quando você morrer. Você não sabe o que tem 80, 90% dos oceanos que nos cercam. Você não sabe o que tem além das geleiras. O nosso cérebro e a nossa mente, pelo pouco que a gente sabe, ele funciona em 6% da capacidade dele. Então, você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. De fato, a gente está num mundo onde o que a gente menos sabe é sobre o que a gente está fazendo aqui e como isso começa, como isso termina e como que isso acontece. Eu estava conversando com uma paciente minha que já teve algumas tentativas de suicídio, e no caso dela não é uma tentativa numa busca de tirar a própria vida, mas de sair de um colapso. E ela falou, Vanessa, o mais desesperador é que não tem começo, meio e fim. Tipo, uma série, uma temporada, uma jornada, ou algo que se faz. E aí, antigamente, a gente tinha ali a escola, a faculdade, uma profissão, seguia ali o que a família fazia. Tinham poucas variações de caminho. Não quer dizer que as pessoas eram mais felizes, mas elas tinham menos dúvidas. Porque você podia passar o resto da vida infeliz, mas você ia fazer uma coisa, ou A, ou B, ou C, ou D. Agora existe uma infinidade, uma potencialidade e existe muitas possibilidades. Mas também não se sabe se é para fazer o A, o B, o C, o Z. Então, a gente começa daí, dessa mudança estrutural. Tem um livro que fala que a ansiedade é o mal do século. Eu não acredito. A ansiedade, ela é o combustível do século, se bem direcionado. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui algumas respostas. Quando a Marjorie fala, né, tem hoje acesso à terapia, é muito mais fácil poder comunicar, é muito mais fácil poder ter troca. E por que só está aumentando? Eu vou ler um pedacinho de um texto que eu coloquei no grupo, que hoje, lembrar que temos uma jornada aqui, que não estamos ao acaso e que a vida está a nosso favor. Saber que tudo te move para o seu lugar, esse que a gente não sabe qual é. Mas que no fundo, lá no nosso coração, a gente até imagina. E saber que você não está sozinho nessa jornada. Mas que desde que você chegou aqui, a vida está te conduzindo. A chegada, a jornada, a saída das prisões da mente, o avanço para chegar no lugar que é seu e que vai crescendo, que vai se abrindo, é uma jornada física, neurocognitiva, intuitiva e espiritual. São muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O principal colapso da ansiedade é cada pessoa está buscando a função dela, de fato. E muitas vezes não sabe como encontrar isso. Imaginem um labirinto, mas que a gente só consegue olhar o meio desse labirinto e não consegue abrir a visão além do que tem no labirinto. Então, a nossa visão, ela está só aqui, no meio do labirinto. Então, vai e volta, vai e volta. Não nos distanciamos o suficiente ainda
quem ainda não fez a travessia desse processo, para poder ver a saída do labirinto. Por que com tantas terapias as pessoas estão cada vez mais adoecidas ou com tanto acesso? Uma coisa é fato. Nenhuma terapia, nenhuma que aborde o passado vai ser capaz de levar o paciente para a saída do labirinto. Entendam, eu não estou falando que não melhora mal-estar. Eu não estou falando que não diminui a ansiedade ou que acalma a ansiedade. Eu não estou falando que não há nenhum ganho. Mas o que eu estou dizendo é que nenhuma terapia que aborde o passado vai levar a pessoa para atravessar a barreira da mente. Não tem como. Porque a resposta não é conhecida. Cada vez que a mente do seu paciente for mais e mais para o passado, ele vai, do seu paciente, do seu amigo, da sua vizinha, da sua amiga, ele vai de novo ter que passar por tudo. Ah, porque o casamento. Ah, porque a mãe. Ah, porque a mente está se deslocando muito rápido dentro do tempo. Então, você vai voltar e vai passar por tudo. E ainda não vai abrir a porta do que existe agora. É uma saída do labirinto. Não vai mais funcionar gestão de mal-estar. Não vai mais funcionar. Sabe um cubo mágico que você fica virando e virando e virando e virando e dando conta ali de juntar as cores? Não funciona mais, ele vai estourar. Não é isso que vai fazer a mudança. Outra informação absolutamente importante. A Suelen falou da pessoa não conseguir atender os próprios desejos e entrar em colapso. Isso é real. Isso não é ego. Isso não é egoísmo. Isso não é ser mimado. Isso é inabilidade de lidar com a realidade. Porque ainda está aprisionado na sobrevivência. O que isso quer dizer? Eu achei um artigo que fala que 98% das crianças até 10 anos ficam presas a atender o seu próprio querer. Elas só agem para o próprio querer. 98% das crianças até 10 anos. Se não acontece o que elas querem, elas brigam, ou elas choram, ou elas se frustram, ou elas se magoam. Então, se com 10 anos é assim, com 11 anos não acabou. Com 12 também não. Mas entendam que nada disso tem a ver com ego. Atender ao próprio querer é a mesma coisa de atender à urgência de sobrevivência. Primeiro era o leite, aí o banho, aí o calor, o frio, depois sei lá, o abraço, depois é o brinquedo, depois é só a mesma reatividade daquilo que se eu não tiver eu vou morrer.
é só a atuação da amígdala cerebral, porque não foi desenvolvido uma habilidade neural, uma neuroplasticidade que limita aquilo, põe um limite e instrui, e comunica, e põe mais palavras, e ensina a refletir para saber o que é urgência e o que é mais palavras e construção de um objetivo. Mas isso nem a criança, nem o adulto. E essa falta de habilidade, ela é, inclusive, neural. Quando eu falo neural, gente, a gente tem aí imagens dos neurônios que não conversam um com o outro, simplesmente. Estou aqui buscando uma imagem para mostrar para a gente. Então, não é porque a criança não quer, não é porque só pensar nela, é porque ela entende que ela não está sendo atendida. Agora, vocês querem saber ainda o que piora? Tem uma coisa... Quem estava na aula de neuroregulação que eu fiz ano passado? Que eu acho que a gente conseguiu ver bastante coisa nessa aula. Tem uma situação que piora... Escreve no chat para mim quem estava. Eu estou procurando aqui uma imagem para tentar compartilhar com vocês do neurônio. Não estou achando, deve estar mais para cima. Daqui a pouco eu ponho no grupo. Aqui. Então, vamos lá. Se não tem um caminho sináptico, e mais, os neurônios que não são desenvolvidos, eles implodem. E aqueles que eu não tenho habilidade, eles não conversam. Só é trabalhado a urgência, a sobrevivência ou a alienação. Eu quero porque eu quero porque eu quero. Eu vou entrando em colapso, eu vou tendo reações absurdas. Então, eu me anestesio. Eu finjo que não está acontecendo. Ou eu como um doce, ou eu vou assistir uma série, ou eu vou me distrair. E não é uma maldade, mas é porque a pressão é muito grande. E a falta de caminho, ela simplesmente não permite a pressão. Porque olha o que acontece com a falta de caminho. Eu vou compartilhar. Imagina que a pessoa está presa só aqui no meio do labirinto e ela não vê de onde ela está, o caminho. Ela não vê, ela não tem a conexão de um neurônio com o outro, de fato, para saber a rota, ela não sabe como fazer. Ela vai tentar. Depois que ela desistir de tentar, ela vai ter depressão. A depressão não é excesso de passado. A depressão é o excesso de tentativas para me levar a uma resposta que eu não encontrei. E aí para. Porque senão morre. Se ficar batendo na parede, morre. Não tem a visão do caminho. E, para somar tudo isso, hoje existe uma diversidade de comunicação. A infolinguagem ou neurolinguagem, onde a geração que vem da internet tem uma fala de conexão, condução de uma imagem
e outra, um fato e outro. E nós, que não viemos da fala da internet, temos uma comunicação por dedução. Eles que vêm da comunicação em rede, os jovens hoje de 18, 19, talvez até 20 anos, clica aqui, espera 1 minuto, clica aqui, abre a janela, agora é um passo a passo por condução, por conexão extremamente efetiva. Nós viemos da linguagem da dedução. Pegue esse lixo aí, tira do saco e põe na lata de lixo. Oi? Pega o rolo de lixo e põe o saco no lixo. Se você não disser, abre a porta, tem um rolo preto do lado direito, que tem de plástico. Quando você pega, você vai encontrar uma pontinha que você vai rolar. Tem uns destaques bem aqui. Você vai pegar e você vai colocar no lixo, da forma que eu vou te mostrar algumas vezes. E se você fizer assim, a pessoa vai entender. Mas a dedução não entende, porque é como você pegar um Android e um iOS. E aí, normalmente, o que acontece? É burro? Estou falando para pegar o saco? Então, essa geração da dedução está massacrando a comunicação para quem é da condução de um jeito tal que vai criando um distanciamento que depois esta outra geração, não é só geração, linguagem, que tem essa outra forma de comunicar, não vai se sentir mal de não ter contato com aquelas pessoas que só a depreciavam. Mas como? Mas eu te dei tudo. Eu te dei amor, eu te dei carinho, eu fiz por você, te apoiei, deixei. Mas eu me sentia um loser o tempo todo. Mas eu também nem sabia falar isso, porque eu não aprendi. Então, é uma diferença de dados, onde nós estamos dando pancada em quem a gente ama sem saber que está dando pancada. E eu estou falando, gente, de 2 modelos mais extremos. Fora o modelo de que funciona a mente de uma pessoa dentro da casa e da outra, independente da infolinguagem, mas na neurolinguagem. O que incomoda para um, e traduzir e pôr palavras para poder partilhar. Eu só estou falando dos sistemas muito diferentes de operação. Agora, vai dizer que tudo isso é trauma do passado, do vô, que veio da Itália, do mar? Não! É uma questão de comunicação. Ah, mas a pessoa se sente mal. Tudo bem, vai lá e faz uma tremenda surpresa, muda a vida dessa pessoa, cria a oportunidade, vive ali um monte de coisas novas acontecendo. Se o sentimento não muda, o sentimento não determina o caminho. O sentimento é só mais uma maneira de se comunicar. Como disse Gregório para mim um dia, boca-olho, mãe, boca-olho, 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 boca-olho. Faz boca-olho, e aí a outra pessoa faz aquela que você quer ou não. É boca-olho. É assim. Porque o sentimento, ele nada mais é do que uma expressão como se fosse palavras. Do que de sobrevivência de novo. Porque ou eu estou atendido, ou eu estou frustrado, ou eu estou com raiva. Além disso, e eu já falo o que a gente vai fazer quando alguém surtar e como que a gente vai lidar. Por que está aumentando
a agressividade. Se eu não consigo comunicar, se eu não consigo traduzir para o outro que fala por dedução e eu falo por conexão aquilo que está acontecendo comigo, eu começo a ficar irritado. Eu começo a ter raiva. Quem aqui já passou pela experiência de tentar mexer num aplicativo, numa ferramenta digital, num negócio que eu tenho horror dessas coisas, fora que despenca comigo, né? Não é nem que, pronto, acabou, dá curto, para. Você vai tentando ali, você não consegue, você não consegue, você não consegue. Aí você vai ver o tutorial, é intuitivo. Intuitivo para quem? Cadê a pessoa que vai estar aqui do meu lado para fazer junto comigo? Mas você está sendo folgado, você está procrastinando. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Então, se não tiver uma pessoa para treinar aquela habilidade, aí eu não estou falando só de plataformas, mas para qualquer coisa que seja a inovadora, não vai ajustar. A raiva vem de você tentar e não conseguir. Então, as pessoas estão mais agressivas, sim. Porque elas estão tentando ou estão comunicando, aí o outro está falando uma coisa, o outro está falando outra coisa, o outro pergunta por quê, para aqui, para o trânsito. Se você não fizer aí um exercício de pôr palavras, de comunicar, de expandir, e ficar só fazendo gestão de mal-estar e julgando, você vai entrar em colapso daqui a pouco. Fica tranquila, hoje, amanhã ou depois. Se não adoecer. Porque também não é o que vai resolver. É como eu posso comunicar, como eu posso somar, como eu posso ocupar o meu lugar, como eu posso parar de fingir que está tudo bem. Codependência, narcisismo, nada mais é do que falta de comunicação, de respeito, de coerência e de lógica. Uma pessoa não é codependente porque ela gosta de sofrer. É porque ela acha que ela é tão boa, a ponto de fazer o outro mudar ou fazer aquilo que ela quer, porque ela sabe o que é melhor, que ela não solta a pessoa que está machucando ela e machucando ela mesma, machucando a si mesma, ou tentando vantagem. E aí inventam um monte de nome que vai só enfraquecendo as habilidades, ao invés de chegar com algo que vai, de fato, dar um passo, outro passo, e diluir a ansiedade, não porque a gente está respirando, meditando e diminuindo, mas porque você está encontrando o primeiro passo para agir. A ansiedade é uma equação de segundo grau. Tem duas variáveis, x e y, que mudam de lado e de sinal. Ora negativo, ora positivo. Então, pode ser isso, pode ser aquilo que eu faça, pode ser isso, pode ser aquilo. Agora, a pergunta, a Nay tinha colocado no chat, né? Ansiedade é antecipação do futuro. A Ju perguntou, e o que é ansiedade? Então, vamos lá. O que é a ansiedade? É a descarga de dopamina, o combustível produzido para que você tenha uma ação. Não é antecipação de futuro. Acontece que muitas vezes você não sabe qual é a ação. O teu corpo está te dando combustível para você pegar teu carro e avançar, mas você não tem um mapa de como avançar. A ansiedade é a busca de garantia. Eu já sei que eu tenho combustível para agir. A ansiedade é uma equação de segundo grau de dois fatores. Isso quando não tem uma raiz de delta de x ao quadrado. E a tua mente está lá em loop. No pi, 3,14 mais um monte de casos sem conseguir processar a informação. Essa ansiedade vai fazer o quê? Produzir combustível. E o que você está fazendo com o combustível
Estou tentando saber o que é o certo a fazer. O que eu tenho que fazer? Se eu não tenho informação de nada, nem do começo, nem do fim, nem qual é a minha função exata, eu sei mais ou menos. Mas eu não sei, parece que eu estou sendo subaproveitado, parece que eu não estou produzindo, parece que, mesmo eu tendo muito dinheiro, eu não me encontro, eu não tenho nem dinheiro para me encontrar, eu não sei. Eu não sei sair do labirinto. Eu preciso saber se eu vou acertar. E aí, a hora que você começa a buscar a garantia, é ladeira abaixo de novo. Vanessa, você não vai falar uma coisa boa? Daqui a pouco. A busca de garantia é o quê? A única coisa que você tem de garantia desde que você passou a existir neste mundo é o quê? Quem é que sabe? Você não sabe o que tem em 80% do oceano. Você não sabe o que tem depois das geleiras. Você nem sabe se existe extraterrestre ou não, de fato. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer um dia. Exatamente. Se você está procurando garantia para agir por coerência lógica, sinônimo, condução, conexão, dedução, você está procurando a morte. Por isso, quanto mais ansiedade, mais ideação suicida. Quanto mais ansiedade, mais pensamentos avassaladores e de fracasso. Quanto mais ansiedade, mais pensamento de morte, mais agressividade, mais ataque ao outro, mais homicídio, mais feminicídio. Mais dois amigos brincando lá, falando bobagem, bebendo, e um mata o outro. Então, para começar a mudar isso, é desistir da garantia. Mas eu vou fazer isso, e aí eu vou perder. Vai. Ah, mas eu não quero, então não faz. Ah, mas eu quero fazer, mas eu não posso perder. Não, então aí você já vai morrer, porque você vai ter colapso, ponto. Não hoje, necessariamente, né? Talvez com o tempo. Mas se você buscar a garantia, não tem como. E aí a pessoa começa a ouvir pensamentos para se cortar, para se jogar. Porque você imagina a mente em curto-circuito. Gente, se começar uma fumaça aqui na minha casa, eu vou parar a aula e vou procurar se eu perceber a fumaça. Mas a hora que eu perceber, eu vou procurar o que está acontecendo. A mente das pessoas está fundindo e... Ai, eu tenho ansiedade. Não é normal. É um curto-circuito. E se nesse curto-circuito a pessoa estiver buscando garantia, acabou. Ela está no tabuleiro errado. E eu já vou explicar dos dois tabuleiros para vocês. E aí? Ah, mas é porque a mãe dela e o pai dela, isso ela fosse órfão. Não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Ah, que sofreu, um sofreu mais, um sofreu menos, um sofreu mais ou menos. Gente, desculpa, não existe famílias perfeitas até a abertura do tempo em espiral 2022 no planeta. Não tem como, porque a gente estava num mundo de distorção. A gente estava num mundo do contrário. Até 2022, estava todo mundo preso na barreira do tempo linear instituído pelo Papa Gregório. Não, reforçado por ele, mas começado lá em 3113 a.C. A mente no tempo linear só funcionava na sobrevivência. Não existia uma relação sem distorção. Agora é possível construir, se você tiver e ousar um caminho para isso. Construir isso olhando para o passado não tem como. Construir isso julgando não tem como.
denunciar e culpar as histórias familiares é o mesmo de falar: vocês me ferraram porque vocês não trouxeram a saída de presente para mim. E eu queria que já tivesse tudo bem. E vocês estão me atrapalhando. Não, é você que não está sendo capaz de fazer diferente. E aí está buscando culpados. Ponto. Você não é capaz porque você não quer, ou porque não existia. É de 2022 para cá e tudo isso é muito recente. A mente, ela traduz em geometria ou em números aquilo que ela lê na realidade. Tem 2 tabuleiros para a mente funcionar. O tabuleiro de xadrez e de dama, que é o binário, sabe? O cérebro binário, 01, 01, 01. Ou a geometria sagrada, as frequências musicais, as ondas de possibilidades, a manifestação da luz, da vida, do amor. Só existem 2 mapas. Até 2022, só era possível funcionar no tabuleiro de xadrez. Todas as disputas que as pessoas vivem vêm do arquétipo da monarquia. Ou é o rei, ou é o súdito, ou é o cavalo, ou é o escravo, ou é o cavaleiro, ou é a princesa, ou é a dama. E ali no xadrez ou na dama, no tabuleiro de dama, um mata o outro, dá checkmate, come a pecinha e acabou. E aí os relacionamentos são de competição. Quando abre o tempo das geometrias, que é tanto a frequência de Fibonacci, que é o fractal da natureza, a árvore, o crescimento, a expansão, abre a potencialidade de você ir crescendo, e crescendo, e crescendo, e partilhando, e crescendo, e crescendo, e se ajudando, e confiando nas pessoas que vão me trair. Claro que não, está escrito na Bíblia, não confie no homem, está lá no legado, instrução, confiando no que a vida tem para mim. E nas pessoas que a vida está trazendo para mim. Se você puser o seu ponto de apoio no raciocínio lógico do que você alcança, você não vai conseguir. Porque a gente não conhece o que vai vir. Não tem como. Não tem como eu saber qual é a melhor forma de eu realizar algo se eu não fiz. E o que a gente vai precisar? Seja para a instrução do saco de lixo, seja para uma organização na rotina, seja para ajudar uma pessoa. Habilidades globais, eu já estou implantando isso. Eu já tenho alunas que trabalham com a blocoterapia e que já estão atuando em habilidade global. Em casos que eu peguei de TDAH e que o pai falava que a mãe é que não ensinou, e a mãe falava que a filha não faz, e aí um falava do outro, e na verdade nem o pai nem a mãe tinham habilidade também de conseguir passar um passo a passo para aqueles filhos de uma coisa simples e lógica, mas que por dedução não iria aprender. Habilidade global não é terapia ocupacional. Não é você acompanhar as atividades diárias. É sentar ao lado e organizar um estudo junto e aí pedir para a pessoa fazer. E treinar isso pelo menos 800 vezes, que é quando o cerebelo automatiza uma informação. Mas eu preciso fazer 800 vezes com a pessoa? Não, eu posso fazer um vídeo, pedir para assistir, pedir para pensar. Muito rápido o pensamento. As conduções. Mas sem a habilidade global, por dedução e por condução, a pessoa não vai aprender. Não vai. Porque não tem um neurônio que consegue falar com o outro para poder aprender isso. Aqui, gente, quando eu falo isso, é questão sináptica mesmo. É criar caminho, é partilhar a informação, partilhar o pão, partilhar a habilidade. O crescimento dos cursos na internet não era uma pessoa vendendo uma habilidade que era simples para ela, ensinando outra? E por que dá certo? Porque a hora que você aprende com uma pessoa que já tem habilidade, você ganha o quê? O caminho.
E esse caminho da ansiedade, ele precisa estar alicerçado no fluxo de confiança da vida, de que existe uma vida que cuida da vida. E essa vida que cuida da vida... eu baixando o arquivo um monte de vezes, não abri. Vamos ver se agora eu consigo. Olha que lindo. Roberto que mandou. Aqui, ó, a descarga eletromagnética que conduz a interação neural. Na ansiedade, aumenta essa descarga eletromagnética, só que se preserva só no caminho conhecido. O que acontece? Rompe. Se não abrir cadeias neurais. E para abrir cadeia neural, precisa instruir com caminho, com habilidade. Pentagrama de ouro que a gente vê na geometria da mente, que é o quê? Você não julgar. Mas você treinar a habilidade? Porque não vai funcionar uma fala como era com a gente. Eu não sei como para vocês, porque cada um tem uma história, mas, por exemplo, meu pai, você não tá fazendo que burra, não sei o que, não consegue, ai, até parece, ai, coisa tão simples, ai, que estúpida. A gente entendia. Ai, essa geração de agora não aguenta nada. Peraí, hoje é outra programação, é outra linguagem. Não adianta falar assim, a pessoa não vai entender. Não vai deduzir. Estamos caminhando para uma convulsão social, caso não haja uma mudança de como criar rota, caminho e habilidade. E mais, tanto a psiquiatria clínica como a psicologia clínica, que não tem um laço com a espiritualidade ou com a confiança, fica no tabuleiro de xadrez. Não entra na geometria fractal, na onda de possibilidade, na geometria sagrada, para poder manifestar, que ali tem os sólidos de Platão, para poder manifestar o próximo passo. Por quê? Se a ansiedade é uma busca de garantia e a garantia leva para a morte, então o ser humano sozinho não é capaz de encontrar a resposta do próximo passo dele. Porque este ser humano nunca viveu isso. É um caminho novo. Então precisa ser mostrado. Mostrado pelo quê? Pela vida? Pela conexão com Deus? Sim, orar, e já tem estudos neurológicos sobre isso, aumenta a capacidade de decisão. Orar aumenta o fluxo sanguíneo do lóbulo pré-frontal, que é qual? O de sobrevivência. Aumenta a capacidade de decisão. O fato de você se ajoelhar aumenta o fluxo sanguíneo do córtex pré-frontal. Então, se não mudar a plataforma do xadrez para a geometria, se não conduzir a habilidade, a infolinguagem, e você não ganhar a comunicação geométrica para traduzir teu pensamento, direcionar para uma solução e ficar buscando entendimento no passado, porque o que o bloco faz, né? A geometria da mente como um todo, num conceito usado como linguagem própria. O que isso aqui faz? Vai pondo um pensamento atrás do outro quando você usa para a sua vida. Por isso que quando eu me deparei com tudo isso, juntei toda essa informação que eu vivi, percorri, atravessei, acessei, pesquisei, não dá para eu ensinar só para quem vai trabalhar, porque é uma questão de comunicação. Se você não traduz o que está dentro do teu pensamento numa linha para ação, você vai ficar com isso flutuando e ocupando espaço dentro de você. E aí, de novo, não vai ter o impacto.
aqui das perguntas, eu acredito que só falta eu falar do que a gente vai fazer quando alguém entrar em colapso perto da gente. A Suelen tem trabalhado comigo na habilidade global em um caso. E é um ganho passo a passo. Ô, Su, se você puder ou falar ou escrever um pouco dessa experiência, é uma área nova dentro da blocoterapia. Porque se você não trabalhar com a pessoa a comunicação e a habilidade global, não tem para se desenvolver. Porque é uma questão de criar caminho neural. Pode falar, Então, Su. Van, é uma percepção interessante, né? Porque é sempre sobre você entender em que lugar é a cabeça daquela pessoa tá ali naquela hora junto com você, né? Porque querendo ou não, eu não posso chegar impondo faz assim. Eu tenho que entender o caminho que ela consegue se conectar comigo. Então, eu percebi isso, né, nessa habilidade, seja a gente trabalhar a parte das aulas de teoria ou das matérias específicas da prova específica que ela, às vezes, né, vai ter ali na semana, eu tenho que tentar trazer naquele momento ela para mim, mas do jeito dela, né? Que nem você falou, não é sobre impor agora uma regra a ser feita, eu preciso entender como trazer o foco dela para o momento. Então, é uma percepção diferente do que a gente já acostumou, foi o que você falou. Nossos pais tinham um estilo de vida, um jeito de lidar com a gente, com o estudo, com alguma coisa totalmente diferente, que hoje já não dá mais para lidar dessa forma, né? Então, é realmente desenvolver a habilidade com que ela se foque no momento, tenha o aprendizado, assim, vamos pensar, repetido, porque é importante a repetição ali, né? O esquema, o desenho, os exemplos práticos para ela associar, porque se fica só numa teoria, ela não. Ah, mas por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que aprender esse tipo de coisa? Ah, eu não gosto da professora, ah, eu não gosto. Nossa, não aguento mais falar desse tipo de assunto. Não entende para que aquilo vai servir para a vida futura E dela. às vezes não tem uma função mesmo. Realmente, a Tem grande coisa que maioria não tem não. uma função. E assim, sinto muito, talvez isso vai ter que ser revisto um dia. Para hoje, a função é você poder passar de ano. É exatamente isso. Vamos um passo por vez, né? Tipo, ó, então vamos fazer a prova para a gente tirar uma nota ok e você se livrar disso logo? Vamos embora, então vamos pegar. Mas é realmente um passo a passo que não dá para pular passos, não. Como chega para vocês as respostas? Deixa eu só falar do surto antes, por último. Quando a pessoa surta, gente, real, real. Ah, abraçar, se você estiver perto, conter, se você conseguir, com abraço, né, e afetividade ali, ouvir, acolher, a pessoa vai dar murro, vai quebrar, vai, eu já vi, já presenciei, já vi paciente, já vi parente, e respeitar o movimento do outro. Não vai agir como você imaginou. Agora, se você está vendo que a pessoa está se pondo em risco, sim, chamar ajuda. SAMU, ambulância, o que for. Se ela está se pondo em risco ou pondo alguém em risco. Agora, ceder ao que a pessoa quer para ela sair do colapso infantil, porque ela está tendo que quebrar uma cadeia neural para dar o próximo passo, não. Acolher, sim. Confrontar, não. Brigar, nem pensar. Apenas acompanhar o esvaziamento. Agora, tem casos que a pessoa vai para a agressividade de si mesma ou do outro, ou toma medicação, ou se coloca em risco, que é necessário, sim, uma intervenção clínica. Ô, Van, você acha que a atitude da Vânia ontem foi esse esvaziamento? Sim, É? sim. Eu acredito que sim. E foi muito positivo que pôde acontecer ali, porque ela estava buscando confronto.
Assim que eu pus o vídeo, ela colocou, é mimimi, não sei o quê, ali ela não ia encontrar confronto. Mas dependendo de onde ela fosse buscar esse confronto, pode ser que ela encontrasse. A reatividade, nesses casos, pedir para a pessoa ter bom senso, coerência, não adianta. É esperar. Se mostrar solícito, acolher, mas não é possível beber água pelo outro. E todas as pessoas vão começar esse movimento de sair dessa teia invisível. O meu vídeo mais visto no canal do YouTube é da claustrofobia. E eu sempre me perguntava, será que é o título desse vídeo? Será que é não sei o quê? E hoje eu entendo que não, que é a sensação mesmo de prisão. Todos vivemos. Até que a gente consiga romper e sair do labirinto. Para romper e sair do labirinto, agora temos um caminho. A geometria da mente permite isso. Como eu fiz isso? Nem eu sei falar exatamente. Mas foi aí me colocando num movimento, numa busca e fazendo e percorrendo e executando e confiando e seguindo e até atravessar. E quando você passa a funcionar fora da amígdala cerebral, da reatividade, você consegue ler e interagir com a realidade no tempo presente. Gente, não estou dizendo que não existe angústia, que não existe medos ou anseios ou sofrimentos, mas existe uma confiança plena do início ao fim do dia, que tudo o que acontece é para um deslocamento do bem. E uma confiança em fazer tudo o que é possível daquilo que eu já sei o que fazer. E, inclusive, esses lugares que eu cheguei sobre a equação matemática da ansiedade e a utilização de jogos de tabuleiro na construção do pensamento linear, eu já estou formatando um projeto de um neuro-spa, onde vai acontecer essas internações, mas que não é uma internação, é passar um tempo num spa, para desenvolver a aptidão de habilidade neural. O projeto está pronto. O lugar já existe, só falta manifestar toda a construção em cima do terreno. Mas até o terreno já ganhei. Ganhei, né? Vai ter quem vai participar do processo. Porque vai precisar trabalhar a mente e o caminho. De uma forma efetiva. Hoje são 144 milhões de ansiosos. Para onde isso vai parar? Se não traduzirmos uma comunicação. Célia é testemunha do meu início da pandemia. Eu fiz 45 dias de live, 50, não lembro exatamente, fui até procurar, eu não sei se eu não arquivei isso. Achei os desenhos da minha mãe. Eu falei, gente, dia 20 de abril vai acabar a pandemia. No começo, eu falei, daqui 2 meses, vocês querem o que se falava, né? Então, eu vou fazer live até acabar. Nós vamos fazer. Eu fiz até lá, o dia 20, começou em março, fui até um pouco depois. Mas eu falava, a pandemia é um escaneamento da mente, é uma atualização da mente para funcionar diferente. Nada vai acontecer desde que você confie e não entre em colapso com a sua mente. E assim foi. E aí eu montei a academia de pensamento e fui trabalhando o pensamento, e rota de pensamento, e caminho de pensamento, e fortalecimento do pensamento, e resgate da vida. E assim a gente atravessou a pandemia. E esse escaneamento, agora estou dizendo para vocês, com essa atualização da mente, tem uma saída do labirinto real para viver aquilo que você deseja.
ou para pelo menos parar de surtar. Mas é um passo a passo de instrução dentro de um caminho, de um mapa, de conseguir traduzir dentro da geometria o que aquilo significa e avançando. E o balizador do nosso resultado vai ser medido pelos índices de ansiedade. Ficou muito mais fácil agora. Ficou de fato mais fácil. Como que está sendo para você, Celinha, chegar agora nesse momento aqui dessa conversa, nesse conceito, você que veio lá da pandemia comigo? Van, eu estou ausente faz um período, né? E aí tem umas coisas aí que eu já não tô sabendo, não estou entendendo. Eu vou precisar estudar muito para poder acompanhar. Eu acho bem bacana, bem gostoso isso de ver, de acompanhar essa evolução e principalmente esses passos largos, que talvez quem vai acompanhando um passo a passo, talvez não perceba esses passos largos que vocês estão dando e tornam-se saltos, né? Quando vem falando dessa habilidade neural, dessa neuroplasticidade, e agora com a Su que ela trouxe. E eu vejo realmente assim, como se já estivesse na saída do túnel, sabe? Como se nós tivéssemos entrado lá em outubro de 2019, por ali, entrado num túnel, e aí ele se estreitou durante esse aprendizado da pandemia, né? E agora eu vejo essa luz no fim do túnel, de verdade. É como eu vejo hoje, essa proximidade da saída desse túnel. É muito lindo ver isso. Legal isso. E é bom eu que estou aqui poder ouvir, e tem muita coisa que eu estou trazendo hoje que é novidade para gerar. Mesmo quem está pertinho, quem está mais distante, quem está do lado, quem está atrás, porque foram aí. Eu comecei aquele desafio da ansiedade, 7 dias de ansiedade, gente. Você que é terapeuta, trabalhar com paciente. Quando eu fui gravar o vídeo da ansiedade, que era um anúncio falando, né, dos índices, a gente ia abrir a câmera para gravar, tava o Daniel, enchia de gente. Tava, não é possível. Tava aqui na praça, não tinha um ser. Aí eu ia para outro lugar, eu falei, gente, me arrepia, essa informação, a rede planetária Matrix está atrás dessa informação. O que está acontecendo? Parecia assim, mel, sabe? E chegando formiga e ali. E eu. Tem alguma coisa ali. Eram 7 dias de desafio. No quinto, eu já saí do desafio, já fui para a espiral, voltei, decodifiquei, encontrei, achei a fórmula, a equação binária, consegui traduzir isso dentro de um aspecto matemático, de fato. E eu voltei e falei, gente, não vai rolar, a gente vai ter que falar isso para mais gente, não adianta, não vai dar, porque é a geometria da mente, tem o grupo da mente, que eu vou já falar para vocês aqui, né, como já funciona, que é o primeiro passo a passo, que é bem legal. Tem o mapa, como traduzir o pensamento, direcionar para o próximo passo. E para quem quer atuar, a blocoterapia. Para atuar como terapeuta, seja na empresa, lembra, terapeuta empresarial? Célia virou, na pandemia eu inventei o curso de terapeuta empresarial. Porque aí eu vou inventando as coisas, gente, vou fazendo e vou fazendo. Aí Célia virou a terapeuta da empresa, montou a empresa da filha dela desde o início. Eu punha todo mundo para fazer, plena pandemia, eu falava, vocês têm que fazer estágio. Vocês vão ter que pedir no mercado, na padaria, não quero saber, vocês vão ter que atuar nos lugares.
Aí Célia montou a empresa da filha dela do zero, hoje já tem a empresa, já tem filial, a empresa está bombando, e foi muito bacana, né? E nem terapeuta Célia estava antes disso, antes de virar terapeuta empresarial. Ô, Van, só para dar um retorno para você desse trabalho, tá muito bacana o trabalho dela. Eles estão com 4 unidades, né? Ah, E que legal! 4 unidades estão trabalhando agora com os adolescentes, os jovens, né? Então eles estão trabalhando bem bonito, tá bonito de ver, sabe? E a evolução dos casos, né? E as crianças estão crescendo, né? E aí eles continuam cuidando das crianças, dos bebês, das crianças, dos maiores. E agora tem espaço para os adolescentes e para os jovens terem cuidados também, né? E então estão indo, já foram para as escolas, para as prefeituras e tudo mais. Tá bem bonito. Eu tenho trabalhado lá em alguns momentos na mesma atuação de contratação, de entrevistas, né? E de vez em quando meu genro me chama para atuar lá, fazer alguma coisa nesse tipo. Também é Fantástico. muito bacana, assim, a, a nossa é, a nossa terapia empresarial deu frutos mesmo. E eu tenho certeza que agora tudo isso vai multiplicar ainda mais. Agora que estamos na saída do túnel, quem tiver na geometria da mente, no conceito, para trabalhar só como se fosse pouco, que não é, os próprios pensamentos e conduzir para uma habilidade, lidar com a situação presente, já vai ter um ganho enorme. Quem estiver buscando isso como um recurso de terapia ou de comunicação, já vai ter um ganho enorme. Porque, faltou a pergunta da Rita. Depois vou falar para a Rita assistir a gravação. Que a ansiedade, se ela está ligada com os distúrbios. Está. Porque um dos sintomas da ansiedade é a distorção da realidade. É a agressividade. É o extremo. Então, a esquizofrenia, sim, está ligada com a ansiedade. A bipolaridade, também. O burnout, também. A falta de clareza, a competitividade, também. Eu estou, inclusive, montando uma assessoria de parentalidade. Hoje eu consegui terminar de montar o passo a passo com o José, que é um psicólogo que está desenvolvendo isso comigo já tem um tempo, para começar a atuar nas questões de parentalidade, porque se tem a ansiedade e tem uma distorção da realidade, acabou. Não é um manipulando o outro e prejudicando, é só um filme que a mente está conseguindo ver. Só está dentro do labirinto. E aí depois é só mais detalhes e detalhes e detalhes. Então, se eu tiro o curto-circuito, se eu abro a clareza, se eu avanço no presente, abre a visão. O que todo mundo sempre ouviu de feedback das sessões com as formas geométricas ou da comunicação com a forma geométrica? Abriu a visão, porque saiu da distorção causada pela ansiedade e pela rotatividade dos pensamentos. A gente começou lá em 2019, né? Esse movimento, inclusive 2018, com curso online, mas não, 2019 mesmo. E essa busca e esse caminho e essa manifestação, e eu falo para vocês que hoje, tudo que eu planejei viver em 2018, quando eu e Veneranda montamos nossa empresa digital,
e todos os nossos 1 milhão de curso, até chegar o momento de agora, hoje eu estou vivendo, de fato, aquilo que eu desejei viver, como resultado. Hoje eu tenho mobilidade, eu moro onde eu quero, moro perto da praia, eu tenho tempo para minha família, eu tenho manifestado ganho financeiro, não só meu, do meu marido, da minha casa, comunicação, onde um se comunica com o outro. Tem coisas ainda para acontecer? Tem ajustes ainda a serem feitos? Tem, mas hoje eu não vivo mais a repetição, que foi o que me fez buscar a saída, como de fato tem um resultado. E essa saída do túnel é isso que eu sinto a necessidade de passar para frente. E agora conseguindo passar isso de uma forma organizada, com passo a passo, para que possa ser executado, porque de fato já existe a saída do fim do túnel. Então é muito legal. O que eu trouxe aqui? Tem bastante gente que está aqui que está no grupo da mente já. Para quem não está, o que é o grupo da mente? São os encontros de terça-feira às 9 da noite. São 4 terças-feiras para fazer exercício, para ganhar habilidade, para traduzir aquilo que está incomodando em ação, para pegar a ansiedade e transformar de fato em caminho, em aplicar a forma geométrica e os exercícios para mudar o teu resultado. Esse grupo da mente, ele tem uma mensalidade agora, né? Hoje, para essa aula e para esse alcance que essa aula vai ter aí essa semana, R$ 77 por mês, que sai R$ 19 e pouquinho por encontro. Então, cada terça-noite é um treino de habilidade e transformar a ansiedade em caminho, com exercício, com prática, com os blocos para mostrar ali como olhar o pensamento. Esses encontros que eu acredito que remetem muito à antiga terapia, à academia do pensamento, para quem é da época da academia do pensamento, são esses encontros de terça-feira às 9 da noite. Para quem ainda não está, acredito que aqui é a Lu, a Vivi, vale a pena estar aqui, participar dessa sequência que eu vou trazer mais direcionada de ansiedade, resposta. Ansiedade, resposta. Para vocês também terem um passo a passo de como atuar. Aí eu falo com vocês depois, amanhã, a gente vê como que pode fazer, se faz sentido para o momento, se vocês têm esse horário. Não pôde assistir, fica gravado na plataforma, mas eu vejo que o Grupo da Mente, ele é o primeiro passo para começar a praticar essa geometria em resultado, essa habilidade que se ganha. Depois tem o mapa da mente, tem aplicar as formas geométricas para a sua vida cotidiana e tem outras etapas, mas o Grupo da Mente, para mim, ele é assim, vai ser a nossa base fundamental para quem está chegando numa linguagem prática de execução. E a Academia da Mente funcionou tão bem na pandemia. Eu acho que ali a gente conseguiu criar muito caminho, lidar com muitas emoções, a gente sobreviveu na Academia da Mente. Agora a gente vai crescer, expandir no Grupo da Mente. Já passamos a sobrevivência, porque sozinho é muito mais difícil. Quase enlouquecer para conseguir transcender. E aqui chegamos. Gente, obrigado. Foi assim muito bom poder trazer
tudo isso que veio abrindo aí nessa sequência de dias. Depois eu gostaria muito que vocês pudessem colocar o feedback de vocês lá no grupo aberto, para que mais pessoas possam assistir a aula. Eu vou pôr o link da aula gravada. Eu preciso de ajuda para que a gente diminua os índices de ansiedade. E não diminua a ansiedade, mas que transforme de fato a ansiedade em ação e em cura, que é o que ela representa. A gente já fez isso com várias coisas aí ao longo da pandemia, agora está mais fácil. Obrigado pela confiança, pela parceria, pela jornada. Estamos aí, juntas, desde o bom dia o dia todo. Lu, não aguentei agora que eu te vi, já lembrei lá do bom dia. Você sabe que aquela chave do dia que a gente está pondo nos stories, ela é daqueles 522 áudios de bom dia que eu gravei ali ao vivo e a cores, eu mandar venerando na lista de transmissão. A chave do dia está sendo tirada ali, ó, de reflexões da vida real da travessia. Então, vocês aproveitam. Um beijo e até já, gente. Tchau, tchau.